que é o seguinte: apesar da política ser um tema complexo e impossível de chegar numa posição fechada, na opinião de vocês, qual é a solução para a política brasileira? Nossa. Ainda existe alguma esperança? Nossa. Qual a Última solução? pergunta que vem assim. Então, mais 2 horas essa aqui para conversar aí, sobre ela. Ela não tem resposta, sacou? Mas aqui, você sabe uma coisa que eu gosto até? Eu fazia um pouco esse exercício aqui quando, né, eu estava dando algumas classes de EBD. A gente, às vezes, é muito pessimista. Esse espírito de vira-lata nosso é muito forte, a gente tem que se livrar dele. Mas em geral, Cara, qualquer coisa do Brasil. pensa no Brasil muito vira-lata. 30 anos atrás. Pensa no Brasil há 40 anos atrás. Cara, hoje você conhece pessoas, me desculpe, fazer as suas necessidades em fossa. Seus avós provavelmente faziam necessidade em fossa. Eu quero trazer só um fato aqui. A gente tinha, no século XIX, gente, as pessoas falam, mas isso tem muito tempo. Não, isso não tem muito tempo, cara. Isso tem pouco mais de 100 anos. Escravos que chamavam de tigres. Sabe por que esses escravos chamavam de tigre? Não é engraçado, gente. Eu tô rindo do Vitor. Eu tô rindo do Vitor, que o Vitor fazendo palhaçada. Mas olha só, esses tigres, porque esses escravos, eles eram encarregados de carregar a urina, né? E as fezes das pessoas, né? Do povo da Casa Grande, nos baldes, esses baldes furados, cara. Escorriam as costas dessas pessoas e ficava aquela lista quando secava. E eles chamavam tigres. Assim, e pegando só, desculpa, mas aí, hoje, aquele discurso, nós temos que voltar à era de ouro. Os profetas do passado, você está entendendo? Não, que naquele tempo foi um tempo bom, sabe? Aquele tempo, a polícia tinha respeito, né? Mas o bandido não tinha nem a metade do armamento que tem hoje. Então, tipo assim, aquele tempo também era assim. E aí, mas a gente não entende que a gente falando, por exemplo, pegando o gancho da polícia, a gente quer, indiretamente, a gente que a polícia de hoje é ineficaz. Mas eu penso, o que é que eu acho que as pessoas também as pessoas acham que antigamente existia mais honestidade, não tinha corrupção, não tinha ineficiência policial. Cara, se você vai estudando a história de fatos históricos, você vê que hoje a qualidade de vida, vamos falar assim, questão material, é infinitamente superior. É tão superior, cara, não se compara. A gente está aqui brincando, aqui vendo umas uvinhas, cara, você pode comer carne todo dia, nem que seja carne de porco, carne de frango, a maioria das pessoas, não vamos falar todos, que a gente ainda vive o Bolsões em Valadares de pessoas que ainda não comem carne quase que dia nenhum. Mas a quantidade de pessoas que hoje têm acesso à carne todo dia, isso é um trem inimaginável há 40, 50 anos atrás. Você entende? Aqui em Valadares. Então, assim, a solução para a política, em qual sentido que a gente quer? Que ela seja mais moral, que ela seja mais resolutiva? Isso provavelmente nunca vai existir, porque somos humanos. E sempre vamos ter falhas, e a política é uma atividade humana. Então, só lá no céu que vai ter a política perfeita. Agora, que estamos caminhando, estamos. Até as pessoas hoje serem mais revoltadas. Cara, rede social é uma revolução inimaginável também. As pessoas estão falando mais, isso é até um pouco assustador às vezes, mas elas estão falando. Então, você tem mais voz. Isso é política, cara. De alguma forma. Internet, se você pensar, internet, todo mundo brinca, a política tem que melhorar. Eu acho que nós estamos... O cara está lá na internet, no celular dele, bicho, isso daqui, 20 anos atrás. Nossa. Até o Vitor vai lembrar que não era todo mundo que tinha. Tem 17 anos aí o Vitor? Ele mesmo deve lembrar, cara, isso daqui era inacessível, hoje temos. Não, celular... mas o operador é ruim. Cara, você tem. Início do século XXI, o celular era algo inimaginável. Inimaginável. Então, mal você pensava em telefone sem fio dentro de casa. A nossa crise hoje é muito mais emocional e espiritual do que política em si. Os nossos maiores problemas hoje, que eu falo, e que são os maiores problemas desde sempre. Essa foi o problema da voz. Né? Nós demos voz e agora nós estamos conhecendo os problemas das almas. Né? Nós demos voz para essas pessoas falar o que está no coração dela. Isso é ruim? Não, cara, isso é muito bom. Isso é mesmo, a pessoa precisa de um espaço para se expressar, né?
É difícil. Agora o que a gente precisa? A gente precisa pegar todas essas ideias e caminhar para um bem comum, né? Mas a segunda parte da pergunta é que o Bruno fala assim, há esperança? Existe Lógico. esperança para a política brasileira? Cara, lógico que existe esperança. Como diz o ditado, esperança é a última que morre, né? Mas existe esperança sim, sabe? Mas não existe esperança se você focar só na política. Isso. Entendeu? Essa esperança ela não vem só da política, essa esperança vem de Deus. E a gente tem que entender que Deus não é um promovedor de projetos políticos. Sabe? A única coisa que Deus promove é a restauração da sua vida, da minha vida, da vida de nós 4 aqui. Nós 5. Toda hora esquece o espectador. Então, tipo assim, Deus ele é promovedor desse político, ele quer te salvar, entendeu? E então, assim, o diálogo entre a política e a fé, ela tem que ter. Ela tem que ter o limite até onde um cristão ele deve pisar, sabe? Ele não deve pisar em solo que está movediço, para ele não se sujar, entende? E ele deve usar essa política em favor da sua fé, em favor da promoção do bem do outro, não querendo um Estado religioso, sabe? Porque é uma coisa que eu até falei semana passada com a pessoa que estava conversando comigo, que a igreja é horrível quando ela é perseguida. Mas quando ela não é perseguida por ocupar uma posição de Estado, ela persegue. Isso é fato. Ela vai perseguir, ela vai oprimir e a igreja, ela nessa posição, ela não é a igreja de Cristo, gente, né? Ela não é a igreja de Cristo. Então, eu penso assim que a gente deve estar focado em Deus e a esperança está nele, não somente na política. Então agora, por exemplo, o que eu acho que a gente deve resumir desse papo é sair daqui e orar. Orar pelo governante atual. Sabe, mesmo que você se... Ora pelo chefe de gabinete, pelo amor de Deus. Ele precisa, gente. Precisa muito. Orar pelo prefeito, pela equipe, né? Então vamos orar, sabe? Vamos orar. Vamos orar para Deus colocar alguém que seja da vontade dele, porque todos são, mas seja para o bem nosso, para o nosso bem, né?